Pronto, tá, iniciamos a gravação. Boa noite de novo, sejam todos bem-vindos à nossa palestra do canal Engeagro. Devido aos problemas técnicos, estamos fazendo a transmissão via Google Meet. Neste tempo de pandemia e de distanciamento social, é tempo de refletirmos o que éramos, o que somos e o que seremos daqui para frente. Inclusive, temos que promover e apoiar esse tipo de ambiente criativo, que amenize, né, ou mesmo seja uma nova forma de alcançarmos os objetivos relacionados a ensino, pesquisa e extensão. Como eu já me apresentei antes do início da gravação, sou o professor Edivar, atual coordenador do curso de Engenharia Agronômica do IFTO Campus Araguatins, e estamos aqui hoje com essa brilhante ideia do Centro Acadêmico de Engenharia Agronômica, Francisco Filho, conhecido como CAF, que teve a iniciativa com o apoio da coordenação e da diretoria do Campus Araguatins, em criar esse canal chamado Engeagro. Um canal no YouTube que tem a finalidade de disseminar assuntos relacionados à área agrícola e agronomia, né? Agricultura, pecuária, ou seja, todo o mundo agro. O canal promoverá palestras, videoaulas, webinars, seminários, transmissões ao vivo e gravações relacionadas ao agronegócio. Hoje nós temos aí a presença do professor doutor Iratã dos Santos, que vai falar para nós, no nosso primeiro evento via o canal, que é o webinar sobre doenças viróticas e seus desafios. Anteriormente, nós tivemos ainda via YouTube o vídeo do professor Josafá, parabenizando a ideia, o projeto, e também parabenizando a nossa ação de irmos além de sala de aula, isso eu costumo falar também com meus alunos em sala, é muito importante. Tivemos também a fala do Franklin, do atual presidente da gestão do CA, e agora, para não nos alongarmos mais, com vocês o professor Iratã, do IFTO Campus Araguatins, que possui graduação em Engenharia Agronômica pela Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural, mestrado pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em entomologia pela famosa Exalc-USP, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e pós-doutorado pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Além disso, o professor Iratã também foi coordenador do curso de Engenharia Agronômica aqui no campus entre 2014 e 2018. Atualmente tem experiência e atua na área de entomologia e fitopatologia, principalmente zoneamento ecológico, mudança climática, mosca das frutas e controle biológico. Professor Iratã, fique à vontade, pode falar, fique à vontade, viu? Boa noite. Uma grande satisfação estar aqui sendo o primeiro convidado desses eventos que eu imagino que vai ser agora periódicos, né? Agradeço aqui a presença do professor Edivar, do professor Miguel Camargo. O professor Miguel Camargo é professor de todos, eu acho que praticamente todos que estão aqui nessa reunião, né? nessa apresentação. É uma satisfação ter sido aluno do professor, parte do conhecimento que eu vou dividir com vocês, eu adquiri junto com o professor Miguel Camargo. Ele é um grande professor aqui da nossa instituição, né? Já faz aí mais de 30 anos, né, professor, que você está por aqui. Me pediram para aumentar o meu volume, eu acho que... 30 anos. 30 anos, né, professor? Isso. Acho que eu que falo baixo, viu, professor Edivar? Vou tentar falar um pouco mais alto. Bom, me convidaram para me falar sobre doenças viróticas e seu desafio na produção vegetal. Eu preparei aqui uma sequência de slides para a gente ir discutindo e a gente, ao final dessa aula ou dessa apresentação, a gente pode fazer uma discussão. Tá? Não sei se vai manter essa dinâmica ou se vai alternar
essa dinâmica, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, então, o nosso tema, né, vai ser doenças viróticas e seus desafios na produção vegetal. Nós vamos falar um pouco da virologia como ciência, depois trazer características desses vírus, né, que são importantes para que a gente possa entender como que a gente pode manejar esses vírus, né, traçar medidas de controle dessas doenças viróticas, falar sobre viroses importantes no Brasil ou para o Brasil, né? Falar sobre medidas de controle de doenças viróticas e falar de algumas pragas quarentenárias ausentes, né? Que já tem algumas doenças que ocorrem aqui no Brasil que é desafio para a gente controlá-las, né? Mas essas pragas quarentenárias ausentes também são problemas para a agricultura, visto que a qualquer momento elas podem ingressar no país. Bom, a virologia como ciência começa no final do século XIX, quando o professor Martinus, professor de fitopatologia, né, ele começa a fazer estudo com uma doença que estava ocorrendo na cultura do fumo. E ele fez extratos da planta do fumo doente, né, que apareciam os sintomas dessa doença. E a metodologia que eles utilizavam para extrair o patógeno, né, desse macerado da planta doente era um filtro de porcelana que era capaz de reter as bactérias, tá? De filtrar bactérias e passar só o líquido por esse filtro de porcelana. Quando ele fez isso com a planta de fumo que apresentava os sintomas de doença, o líquido que passou por esse filtro, ele ainda foi capaz de, inoculado em uma planta sadia, capaz de manifestar os sintomas da planta doente. Tá? E aí ele deu um nome para esse fluido, né, de contágio vivo fluido. Esse fluido, né, que era capaz de fazer com que a planta sadia manifestasse os sintomas da doença, no futuro, né, se verificou que ele, no futuro, na verdade, no passado, né, no futuro do professor Martínez, mas no nosso passado, identificou que tinha nesse fluido um vírus do mosaico do fumo. E esse vírus é utilizado como modelo de estudo na virologia. Tá? Então, a virologia começou com vírus de planta. Tá? Depois, né, esse fluido, né, que era capaz de transmitir a doença, né, capaz de fazer com que a planta se manifestasse os sintomas dessa doença, foi chamado de vírus, que significa veneno, né? Então, eles deram o nome que esse fluido era um veneno para a planta. Tá? Bom, o vírus causa infestação em animais superiores, né, no homem, como é o caso aí do coronavírus, por isso que a gente está com um distanciamento social,
para evitar que o coronavírus cause problema na saúde humana, né, mais do que já está causando, mas o vírus também é capaz de causar infecção nos animais superiores, né? Aí, nos mamíferos e de todas as classes aí dos animais. Em plantas, é capaz de infecção, causar doenças, mas também ele é capaz de causar infecções em invertebrados, como é no caso dos insetos, né? Que, nesse caso, ele apresenta uma qualidade para a gente que é capaz de fazer o controle biológico de algumas pragas. O vírus também é capaz de causar infecção em bactérias, capaz de causar infecção em algas e em fungos, né? Bom, mais recentemente também teve trabalhos publicados de vírus infestando vírus, né? Então, o vírus consegue aí causar infecção praticamente em todos os seres vivos. E o que são esses vírus, né? Os vírus são macromoléculas. E aí tem uma discussão, já tem mais de 100 anos, que tem a ciência virologia, né, que estuda os vírus. E nesses 100 anos ainda de estudos, os fitopatologistas e virologistas têm um debate em relação se o vírus é um ser vivo ou não. Porque, na verdade, a composição do vírus, né, ele pode ser classificado aí como uma macromolécula, né, constituído de um ácido nucleico, que pode ser um RNA ou um DNA, de fita simples ou de fita dupla, além desse ácido nucleico, uma capa proteica protegendo esse ácido nucleico. Em alguns dos vírus tem um envelope, né? Além dessa capa proteica, tá? E esses vírus só conseguem se multiplicar dentro de uma célula hospedeira. Tá? Então, a replicação desses vírus só acontece dentro de uma célula hospedeira. Então, nesse sentido, é que tem essa discussão se vírus é um ser vivo ou não. Se ele, qual é o linear de classificar um ser, se ele é vivo ou não, se ele consegue se multiplicar fora ou somente dentro do seu hospedeiro. Tá? Bom, a forma e o tamanho desses vírus, né? Os vírus, ele tem alguns livros que aparecem várias formas desses vírus, né? Mas ele se resume basicamente em 4 formas, tá? Helicoidal, que pode também aparecer como flexuosos ou bastonetes, né? Outra forma é poliedral ou esférico, né? Esférico. E além de um outro vírus, de um formato de vírus que é um complexo, é um vírus complexo. Esse vírus que com esse formato mais complexo é aqueles vírus que ocorrem em bactérias, tá? Bom, esses 3 tipos, né, o helicoidal, poliedro e o esférico, são os tipos de vírus, ou as formas de vírus que causam infecção em plantas. Tá? O tamanho desses vírus, né, os vírus alongados, aí, com essa forma helicoidal, ele tem um diâmetro de mais ou menos aí, próximo a 10 nanômetros, pelo um comprimento de 30 a 2.000 nanômetros.
E os isométricos, né, os poliédricos e os esféricos, eles têm um diâmetro variando aí de 25 a 120 nanômetros. Para a gente ter uma ideia de que tamanho é um nanômetro, né? Um nanômetro é igual a 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então, vírus é uma estrutura tão pequena, mas tão pequena, que a gente só consegue visualizá-lo em um microscópio eletrônico. Então, nos microscópicos de luz, a gente não consegue visualizar os vírus. Os vírus, além de causar problema para a gente, eles também podem ser usados a nosso favor. Tá? Eu já falei lá no início, né, que os vírus, eles infectam insetos, outros artrópodes, e mais recentemente eu vi um artigo agora recente com um trabalho de controle biológico para doenças fúngicas, utilizando como inimigo natural desse fungo um vírus, né? Então, o vírus ele pode ser utilizado como controle biológico. Nesse caso dessa lagarta, é a Heliotis virensis, né, que é a lagarta da soja, que é largamente utilizado o baculovírus para o controle dessa lagarta na cultura da soja. Bom, o vírus também, um vírus atenuado, ele pode ser utilizado na produção de vacinas. Tá? Então, hoje, os pesquisadores aí da área de saúde estão buscando uma alternativa, né, de utilizar o vírus, um pedaço do DNA do vírus lá para produzir uma vacina. Então, no caso do coronavírus, né, estão buscando uma proteína lá da espícula do vírus, aquela que conecta com o corpo da pessoa para ele conseguir penetrar nas células, para produzir essa vacina. Então, através desses vírus, a gente produz vacina. E para plantas, a gente também utiliza uma chip atenuada do vírus para promover uma premonização da planta e a planta ficar, vamos usar entre aspas, né, imune ao vírus. É como se fosse uma vacina na planta. Bom, o vírus também pode ser utilizado como uma ferramenta de engenharia genética. Tem 3 teorias da origem do vírus, e uma dessas teorias é que os vírus foi originado de um micro-organismo que parasita de uma célula, que foi perdendo os aparatos desse micro-organismo e resultou só nas fitas de ácido nucleico, do DNA, aí recoberta por uma capa proteica. E esse vírus é capaz de trocar genes com o seu hospedeiro. Sabendo disso, o pessoal que trabalha com engenharia genética utiliza alguns vírus para fazer essa recombinação genômica. Tá? Bom, o vírus, ele, para a sua multiplicação, ele precisa estar dentro de uma célula do seu hospedeiro. E a multiplicação desses vírus, o nome que a gente pode dar para essa multiplicação o mais aceito é a replicação desse vírus, porque quando ele penetra dentro da célula, ele vai utilizar a engenharia bioquímica da célula para promover a sua replicação. Então, como a gente já estudou lá
replicação do DNA dentro da célula, né? Ele usa aquela maquinaria da célula para replicar agora a fita do DNA desse vírus, tá? Bom, o vírus, ele não tem mobilidade, ele não possui movimento próprio. E aí ele necessita de um vetor ou uma, uma manipulação nessa planta que possa transmitir, né, levar o vírus, ou um animal, né, o vírus de um hospedeiro para o outro. No caso de plantas, esse pode ser um vetor, um artrópode ou um outro, pode ser um fungo, pode ser um nematóide, a gente vai ver um pouco mais na frente falar sobre isso, mas também pode ser um instrumento de corte, tanto uma faca, uma tesoura ou a mão durante os tratos culturais da planta. Bom, depois que esse vírus está dentro da célula, ele passa por uma segunda fase, que é a replicação, que é a produção de cópias do ácido nucleico viral. Tá? Aí ele vai utilizar a maquinaria bioquímica da célula, né, o arsenal bioquímico da célula, para se replicar. Além de replicar esse ácido nucleico viral, ele também produz os outros componentes, né, as proteínas que produzem a capa proteica desse vírus. E depois que essas estruturas, né, essas macromoléculas foram produzidas dentro da célula, elas começam a uma agregação espontânea desses componentes numa montagem desse vírus. Quando esse vírus ele atinge um determinado número, né, vários vírus dentro de uma célula, ele começa a ter um movimento dentro da planta. Tá? E esse movimento dentro da planta, ele tem dois movimentos, né? Um movimento a curta distância, que ocorre entre células, né? De célula a célula, através dos plasmodesmas, que são aberturas nas paredes celulares, né? Que permitem passagem de material de material citoplasmático das células, de uma célula para o outro, e esse movimento acontece até quando o vírus atinge o floema. E quando o vírus atinge esse floema, ele consegue ter uma movimentação dentro da planta a longa distância. E essa movimentação a longa distância vai depender do movimento da seiva dentro do floema. Tá? Então, esse é uma explicação mais básica aí da multiplicação do vírus e da movimentação desse vírus dentro da planta. Bom, a disseminação desse vírus, como ele não produz estrutura de sobrevivência, ele é disseminado pelo tecido do hospedeiro, pela uma transmissão mecânica entre plantas ou pelo um vetor. Mais recentemente, os pesquisadores têm demonstrado que vírus de planta eles podem sobreviver no solo. Não por muito tempo, mas ele consegue sobreviver no solo, tá? Fora do hospedeiro. Assim como também acontece com algumas doenças humanas, né? No caso da hepatite, por exemplo, o vírus ele pode ser, desculpa, o vírus pode ser transmitido por água contaminada por fezes, tá? O vírus da hepatite é descarregado pelas fezes, tá? Bom, então vamos lá.
A disseminação por tecido do hospedeiro pode ocorrer pelo pólen, pela semente ou pelo material de propagação vegetativa. Pelo pólen, apesar da gente saber que o pólen, na sua formação, ele tem uma separação da planta-mãe, os vasos condutores não chegam até a célula do pólen, mas o pólen, quando ele pode transmitir o vírus, quando alguns insetos manipulam esse vírus, esse pólen. O pólen, quando ele é manipulado por trips ou por abelhas, e que esses insetos fazem raspagem na célula da planta, e aí extravasa o citoplasma dessas células, esse citoplasma pode contaminar o pólen. E quando levado para outra planta, esse pólen vai contaminado com o vírus da planta doente. Tá? No caso desse processo, né, da alimentação e extravasamento do citoplasma, seja de uma planta doente que contém o vírus. Bom, isso para epidemiologia, a disseminação por pólen não tem interesse. Isso é muito baixo, essa disseminação de vírus pelo pólen. Tá? Pela semente, já tem interesse epidemiológico, tá? Porque uma boa parte da distribuição, aí os pesquisadores divergem um pouco pela a parcela de disseminação de vírus por semente, né? De 1/7 até 1/5 das disseminações de vírus ocorre por semente. E a disseminação por semente tem duas formas. Uma contaminação externa, né? Uma contaminação que esse vírus fica externamente nessa planta ou nessa semente, e uma contaminação ou uma infecção do embrião dessa semente. A contaminação externa tem como fazer controle, utilizando calor, uma termoterapia ou uma quimioterapia, né, uma utilização de produtos químicos para eliminar essa contaminação externa dos vírus em sementes. Já a infecção interna, né, aquela que tem uma infecção do embrião, não tem condição de eliminar esse vírus dessa semente. Bom, ainda com a disseminação com o tecido dos hospedeiros, tem o material de propagação vegetativa. Se a planta que dá origem esse material de vegetação, de propagação vegetativa, tem o vírus, é certeza que o seu descendente também terá o vírus em sua constituição. Tá? A menos que esse material seja o meristema. Tá? A menos que esse material de propagação sirva para uma multiplicação por meio de cultura de meristema. A cultura de meristema é utilizada para fazer limpeza, que a gente chama de limpeza viral de material de propagativo, né, por propagação vegetativa. Tá? Muito utilizado, por exemplo, na cultura da batata. Bom, ainda, desculpa, com a transmissão mecânica, né, a segunda forma dessa transmissão, essa transmissão mecânica pode se dar por ferimentos naturais. Tá? Essa transmissão mecânica por ferimento natural, ele é de baixo interesse para a epidemiologia, né? O ferimento natural, geralmente,
é muito baixo essa transmissão. E para ocorrer essa transmissão, o vírus tem que ter algumas qualidades, por exemplo, apresentar-se em alta concentração dentro da planta. E esse vírus também tem que ter uma grande estabilidade fora do seu hospedeiro, para conseguir ter essa transmissão via ferimentos naturais. E, geralmente, os vírus que têm essas características, né, de alta concentração dentro da planta e de grande estabilidade, eles não possuem vetores. E aí, nesse caso, esses ferimentos naturais, ou, na verdade, essa transmissão mecânica, tem interesse epidemiológico para esses vírus que não têm o vetor. Outra forma da transmissão mecânica é através dos tratos culturais, das operações culturais que a gente realiza dentro da cultura. Desbrota, amarrio, tutoramento dessas plantas que causa algum ferimento na planta, e esse ferimento na planta, né, geralmente libera fluido na mão da pessoa que está fazendo esses tratos culturais, e esse é capaz de levar esse vírus de uma planta a outra. Tá? Ou com ferramentas, né? Com tesouras, faca, facões, é capaz, ou outras ferramentas, como em banana, né? Que a gente faz a desbrota da banana com a ferramenta chamada lurdinha, isso, ou com outro material, isso é capaz de transmitir vírus de uma planta a outra. Na transmissão mecânica, a gente ainda tem um método de propagação de planta, que é a enxertia. Se um dos materiais, o cavalo ou o cavaleiro, né, o porta-enxerto ou o enxerto, tem o vírus, o vírus vai estar presente naquela planta originária dessa enxertia. Tem alguns casos que a enxertia é utilizada para o controle de viroses, né? São plantas que conseguem, através da enxertia, ter um bom funcionamento da planta sem que o vírus cause problema para o funcionamento da planta. A disseminação via vetor, né, 6% dos vetores são nematóides ou fungos, e 94% dos vetores são artrópodes. Desses artrópodes, né, 1% são ácaros, e 99% dos artrópodes, que são vetores de vírus, são insetos. Dos insetos, 55% dos vetores são afídeos, são pulgões. Tá? E boa parte dos estudos de vetores está assentado sobre os pulgões, sobre os afídeos. Tá? Os nematóides, né, é capaz, aqui nessa figura, mostrando esses nematóides, que são capazes de transmitir vírus de uma planta a outra, tá? Principalmente os vírus que se movem no solo, né? ou no momento que eles estão na fase juvenil, com que se movimenta no solo de planta a planta. Tá? O fungo que causa problema na planta também pode levar vírus, né? Nessa foto aqui de microscopia eletrônica, né, mostrando aqui uma hifra do fungo, essas estruturas esféricas que a gente vê aqui nessa foto de microscopia eletrônica são estruturas de vírus que o fungo está carregando no seu interior. E quando ele causa
infecção, o fungo causa infecção na planta, ele transmite esse vírus para a planta, no momento que ele lança seus austórios, né, para absorver o citoplasma, né, o fluido citoplasmático da célula e nutrir esse fungo. Nesse momento, ele leva esse vírus para dentro da célula vegetal. Bom, os artrópodes, né, aí representado pelos ácaros, né, que são 1% dos vetores dentro dos artrópodes, que dissemina o vírus. Um exemplo é que é o Brevipalpus iortese, que no passado, né, era Brevipalpus floenis, né? Esse ácaro, ele é capaz de transmitir o vírus da leprose dos citros e capaz também de transmitir o vírus da pinta verde do maracujazeiro. Então, o ácaro, no momento que ele se alimenta da planta, ele absorve o vírus junto com o fluido da planta, e quando ele passa com a planta sadia, que vai se alimentar, ele libera a saliva, e nessa saliva vai estar presente partícula do vírus. Tá? Bom, os insetos, né, a maioria dos insetos que são vetores de vírus, eles são sugadores. Tá? Na sua maioria, está dentro de hemíptera, né? Dentro da subordem Homóptera. E tem, no caso, aqui os pulgões, né? Que são aí 55% dos vetores de vírus em planta. Tem as cigarrinhas, tem as moscas brancas, né, que são os alerodídeos, os trips, que não são sugadores, né, mas eles são raspadores, e nesse momento ele também consegue, da alimentação, ele consegue transmitir esse vírus. Tem as cochonilhas, que são sugadores, não são tão importantes, porque a movimentação das cochonilhas é menor do que os outros insetos alados, né? E tem no caso, os coleópteros também, que são capazes de promover a transmissão de vírus também, tá? Essa transmissão de vírus, ele é classificado em alguns tipos de relação de vírus-vetor. Tá? A gente classifica essas relações vírus-vetor em não persistente, semi-persistente e persistente. A relação persistente subdivide em persistente circulativa e persistente propagativa. Tá? Esse tipo de relação vírus-vetor é dependente do tempo de aquisição, do tempo de transmissão e da latência. Vamos entender um pouco o que são esses termos. Tá? Bom, o tempo de aquisição é o período mínimo de alimentação do vetor na planta para aquisição do vírus. Quer dizer, o inseto ele vai passar um tempo na planta se alimentando para absorver esse vírus, né? Para adquirir esse vírus e ele ser capaz de transmitir esse vírus para uma planta sadia. O tempo de transmissão é o período mínimo da alimentação, ou de alimentação do vetor na planta, para a transmissão do vírus. Tá? E
o termo latência é o período entre a aquisição e o início da transmissão do vírus pelo vetor. Então, com esses três termos aqui, a gente consegue fazer uma classificação desses tipos de relação vírus-vetor. Tá? Então, voltando a essa tabela aqui dos tipos de relação vírus-vetor, a relação não persistente, o tempo de aquisição do vírus pelo vetor é de alguns segundos. Tá? Isso é o tempo que o vetor leva para dar a picada de prova. Ele vai experimentar se aquela planta realmente é uma planta hospedeira, se satisfaz as necessidades daquele vetor. Bom, nesse caso, para semi-persistente, deixa eu voltar aqui na relação não persistente. Desse tempo de aquisição, o vírus ele tem proteínas que vai se ligar à parede dos estiletes desse inseto, tá? do vetor. No caso da relação semi-persistente, o tempo de aquisição é de alguns minutos de alimentação na planta doente. Na relação semi-persistente, o vírus ele vai ficar no esôfago do inseto, né, do vetor. Já na relação persistente, o tempo de aquisição vai depender de horas, ou de minutos a horas, né? Esses minutos aqui estão muito mais próximo de horas do que de minutos, né? Poucos minutos. Tanto para a persistente circulativa quanto para a persistente propagativa. Tá? Nesse caso, o inseto tem que se alimentar da planta e ingerir uma certa quantidade de seiva com vírus que vai chegar ao papo, né? Lá no estomodeu do inseto, passar para o mesêntrio e aí entrar, ou ser absorvido e passar para a hemolinfa do inseto. Chegando na hemolinfa, ele vai em direção às glândulas salivares, ou às glândulas anexas do sistema das glândulas salivares. Tá? Bom, o tempo também de transmissão para semi-persistente minutos, né? Isso, enquanto ele absorveu, já logo depois ele consegue transmitir esse vírus. Para a relação persistente, tanto circulativa como propagativa, vai depender de horas, de minutos a horas, vai depender desse movimento do vírus dentro do inseto, vai ter que passar pelo sistema digestivo, cair na hemolinfa e para as glândulas acessórias da glândula salivar, para, no momento da alimentação, que ele injetar sua saliva, o vírus vai via saliva para dentro da planta. Bom, a latência, né? A não persistente não tem latência, não tem multiplicação também do vírus dentro do vetor, e a retenção do vírus vai depender aqui de minutos a horas. E esse vai ser o vírus que está no estilete desse vetor. E quando acabar esse vírus que está no estilete, o vetor deixa de transmitir a doença. Outra forma dele perder esse vírus é quando ele sofre uma equidise. No momento da equidise, ele perde o vírus que estava preso à parede do estilete do seu aparelho bucal. E a especificidade desse vírus com vetor é baixa.
tá? No caso do tipo de relação vírus-vetor não persistente. Já na semi-persistente, né, não tem latência, não tem multiplicação do vírus dentro do vetor, a retenção do vírus pelo vetor vai ser de horas a dias, porque esse vírus ele absorveu uma quantidade maior de vírus que ficou na sua faringe e no esôfago. Então, tem uma quantidade de vírus dentro desse inseto maior do que naquela relação não persistente. E a especificidade também desse vírus com vetor é média, né? Eu falei também, mas no caso da não persistente é baixa, e nesse caso da sempre persistente já é uma especificidade média. Então, um vírus tem poucos vetores que é capaz de transmitir esse vírus para outra planta. No tipo de relação vírus-vetor persistente circulativa, a latência, né, é de horas a dias, como eu falei ainda há pouco, esse vírus tem que circular no sistema digestivo, ser absorvido, passar para a hemolinfa, circular na hemolinfa, cair lá nas glândulas salivares. Tá? Então, tem um período aqui entre o tempo de aquisição e o momento dessa transmissão do vírus pelo vetor. Da mesma forma como acontece na persistente propagativa. A multiplicação dentro do vetor na persistente circulativa não ocorre, mas na persistente propagativa, sim, ocorre a multiplicação do vírus dentro do vetor. Nesse caso, o vetor que absorve o vírus, ele passa a ter o vírus durante toda a sua vida. Tá? E não perde o vírus, né? E tem alguns casos que esse vírus ele é transmitido de geração a geração, por um processo de transmissão transovariana. Então, a fêmea consegue transmitir o vírus para os ovos que ela vai fazer a postura. E aí, gera diferentes gerações do inseto que a mãe ou a bisavó lá adquiriu esse vírus, ele esse vetor consegue transmitir esse vírus para uma próxima planta. Tá? Na circulativa, na persistente circulativa, o inseto que adquire o vírus, né, dependendo da quantidade de vírus que ele adquiriu, ele pode perder essa capacidade de transmissão. Mas é certo que ele não consegue transmitir esse vírus para os seus descendentes. A retenção desse vírus, né, para da relação persistente circulativa são de dias ou semanas. Tá? E muitas vezes esses dias ou semana já é a duração da vida do adulto, né, ou daquele inseto do inseto vetor. E da circulativa ou da persistente propagativa, né, a retenção do vírus pelo vetor é toda a vida capaz ainda de transmitir isso para os seus descendentes. Bom, e a especificidade dos vírus que tem essa relação vírus-vetor persistente, circulativa ou propagativa é a especificidade entre o vírus e o vetor. Tá? E, geralmente, esse vírus que tem esse tipo de relação, né, persistente, ele tem um só vetor capaz de transmitir esse vírus. Aqui, para exemplificar aquilo que eu falei lá na tabela, né? Aqui
um aparelho bucal de um inseto sugador, com seus estiletos aqui na epiderme da planta, né? E, nesse caso, o inseto, que numa picada de prova, ele adquire o vírus que está nessas células da epiderme e que vai ficar preso aqui nos estiletes desse vírus, ou desse vetor, tá? E ele não chega e para a faringe, o esôfago desse inseto. Já numa relação vírus-vetor persistente, né, esse vetor geralmente se alimenta da seiva que está no floema da planta e se alimenta de uma maior quantidade de seiva, né? Esse inseto aqui, de relação a persistente, é aquele que sai experimentando a planta, ver se ela satisfaz como hospedeira, tá? Nesse caso, que se alimenta do floema, ele já é um inseto que ele consegue colonizar a planta e ele vai se alimentar uma maior quantidade de seiva, e dentro dessa seiva, se a planta estiver doente, vai vir vírus que vai percorrer o sistema digestivo, né? Pelo menos até o seu esôfago, tá? No caso da relação persistente, o inseto, ao se alimentar de uma planta doente, ele vai absorver o vírus que vai percorrer o sistema digestivo, tá? Quando chega no mesêntero, né, passando aqui pela câmara filtro, por exemplo, dos insetos que são sugadores, os fitófagos sugadores, tem essa câmara filtro, consegue filtrar o vírus que vai cair na hemolinfa. Dessa hemolinfa, né, no sistema circulatório do inseto, vai mandar essa hemolinfa para a região da cabeça, que o vírus vai penetrar nas glândulas acessórias, nas glândulas salivares acessórias, né, ou nas glândulas salivares. E quando ele se alimentar de outra planta, ele vai liberar saliva no momento da sua alimentação para evitar que a seiva coagule, tá? Que ela se coagule nos estiletes desse inseto. Tá? Nesse momento, ele vai liberar partículas de vírus no floema da planta. Tá? Nesse caso, né, o vetor também coloniza a planta para a qual ele transmite o vírus. E a maioria desses vírus vão estar localizados no floema da planta. Tá? Bom, a gente fazendo essa geral aí sobre o vírus, né? Conversando sobre as características desse vírus, como que ele se multiplica, como que ele transmite de uma planta para outra, como que é essa transmissão através dos vetores. A gente agora passa a falar sobre algumas viroses importantes no Brasil. Eu não estou marcando meu tempo, eu não sei quanto tempo que eu já tenho aqui de fala, mas nós vamos começar aqui a falar sobre as viroses. Uma das viroses Uma das viroses importantes, né, para o Brasil, hoje já não causa tanto problema, né, mas no passado o mosaico da cana-de-açúcar causou problema sério, né? Na década lá de 1920, as variedades nobres de cana, né, que produzia mais, extraía muito mais açúcares dessas canas, com a entrada desse vírus no Brasil, houve uma redução aí de 46% a 86% na produção.
para exemplificar isso, em 1922 se produzia por volta de 1.250.000 sacos de açúcar e mais 6 mil milhões de litros de álcool. 3 anos depois, em 1925, a produção do Brasil passou a ser a 220 mil sacos de açúcar e 2 milhões de litros de álcool, né? Tendo uma redução aí próximo a 86% da produção. Foi resolvido o problema dessa virose com a introdução de híbridos resistentes. Nesse caso, foi tão eficaz esse controle com esses híbridos resistentes que, ainda na década de 30, alguns produtores de cana ainda insistiram em implantar aquelas variedades nobres, né? Aquelas variedades susceptíveis ao mosaico da cana-de-açúcar. E aí teve uma nova onda de doença ocorrendo nos canaviais, principalmente no estado de São Paulo. Uma outra doença virótica importante, né, foi a tristeza dos citros. Hoje, ela está controlada no Brasil, mas o vírus está presente. Na década de 30, essa doença sozinha, ela dizimou por volta de 9 milhões de pés de laranja no estado de São Paulo. Né? Isso. Eu estou recebendo aqui dizendo que meu tempo já tem uma limitação. Acho que eu falo muito, né? Bom, o controle dessa tristeza ocorreu com uma combinação de porta-enxerto tolerante ao vírus com a copa, tá? E também com a pré-imunização de cultivares que têm uma certa tolerância a esse vírus. Um outro problema que aconteceu ainda também na década de 70, né? 1970, o principal produtor de mamão era o estado de São Paulo, e com a chegada do vírus do mosaico, do mamoeiro, os produtores de mamão do estado de São Paulo teve que partir para outra atividade, porque não foi capaz de, lá em 1970, capaz de controlar essa doença naquela época. Hoje, a produção de mamão está concentrada principalmente no Espírito Santo, e lá eles fazem o Rogen, né? A planta que aparece com o sintoma do vírus, eles eliminam, tira de dentro do pomar para eliminar a fonte de inóculo desse vírus dentro do pomar de mamão. Outra doença importante é a leprose dos citros, né? Transmitido aí pelo ácaro da leprose, Brevipalpus e ortese. Ele promove, aqui a gente vê uma planta que não tem a leprose, e aqui uma planta que tem a leprose. Os danos, ele tem uma queda das folhas, tá, e de frutos, e promove também uma morte desses ramos. E a planta toda morre de 2 a 3 anos depois do início da infecção desse vírus. O controle se dá pela utilização de acaricida, né, controlando o vetor. E isso tem um custo em torno de 80 milhões de dólares por ano. Então, um vírus, né, causa um prejuízo aí, o custo de controle dessa doença por volta de 80 milhões de dólares. As medidas de controles para as doenças causadas, as doenças viróticas, né, as doenças causadas por vírus,
estão essencialmente preventivas. Tem-se a possibilidade de impedir ou dificultar a chegada do vírus a uma dada cultura. Tá? Aqui, nos vírus que estão fora do país, através das barreiras quarentenárias, né, das alfândegas que faz uma parte desse trabalho. Evitar, outra possibilidade de medida de controle, é evitar a sua disseminação. E outra possibilidade é tornar a planta resistente ao vírus. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas medidas de controle, né? Como que a gente evita que o vírus chegue à cultura? Primeiro, por quarentena. Evitar que o vírus chegue dentro do país, né? Se o vírus chegou do país, é que a gente utilize sementes livres desses vírus. E aí é importante a gente ter semente certificada ou material propagativo, né, vegetal, ou de propagação vegetativa, livre desse vírus também, que seja certificado. Outra possibilidade de evitar é eliminar as plantas hospedeiras do vírus, principalmente aquelas que estão em torno da área cultivada. E se o vírus chegar na área de cultivo, que a gente promova uma erradicação sistemática das plantas doentes, que é o ROG. Tá? Outra possibilidade é fazer modificações no plantio, evitando que o vetor polinize as plantas que a gente está cultivando. E aí a gente pode controlar também, né, controlar ou evitar a chegada do vetor dentro da cultura. E aí nós falamos que esses vetores são insetos e ácaros, né, que são vetores aéreos, ou esses vírus também podem ser transmitidos por fungos e nematóides que vivem no solo. E para controlar esses vetores, a gente vai lançar mão de medidas diferentes. Tá? No caso de insetos e ácaros vetores, a gente pode utilizar tratos culturais para fazer controlar ou evitar a chegada desses vetores dentro da cultura. Uma possibilidade é fazer cobertura viva ou morta do solo com repelência, para a repelência dos vetores. No caso, nos afídeos, eles são repelidos por áreas que estejam cobertas com casca de arroz. Essa casca de arroz emite uma frequência de luz que repele esses vetores, né, esses afídeos, os pulgões. Assim como também ocorre com o amendoim ferrageiro quando plantado em áreas de plantação de tomate. Tá? Eles conseguem repelir a mosca branca, né, a Bemisia tabaci. Outra possibilidade é a utilização de plásticos coloridos ou plateados que repelem esses insetos, tá? E ácaros, né? Outra possibilidade de fazer o controle desses vetores, né, de ácaros e insetos, é através do controle biológico, utilizando inimigos naturais, parasitoides ou predadores. Tá? Esse método de controle visa baixar a população dos vetores. Baixando a população dos vetores e não tendo plantas doentes na sua área de cultivo, minimiza os riscos de ocorrer a transmissão de doenças viróticas dentro da sua cultura. Uma outra forma de controlar esses vetores aéreos, né, é a forma do controle químico, que é o mais utilizado porque os agricultores, de uma forma geral, estão mais habituados a utilizar esse controle químico.
visto que o controle biológico ou o controle cultural, demanda de uma maior conhecimento técnico. O controle químico também é utilizado pelo custo baixo, né, em relação ao custo do produto comercializado. Então, o controle químico é muito mais utilizado também para aquelas culturas que têm um alto retorno econômico. Tá? Então, nessas culturas, geralmente o controle químico é utilizado. O controle químico tem uma baixa eficiência de controle que está ligado ao tipo de relação entre o vírus e o vetor. Quando a relação vírus-vetor é não persistente, que o inseto precisa dar uma picada de prova na planta para adquirir e para transmitir o vírus, o controle químico não é satisfatório. Nesse caso, deve fazer o controle químico do vetor quando ele for praga, né? Quando a população desse vetor ele estiver causando problema para a planta devido à sucção de seiva. Tá? Quando a relação vírus-vetor é do tipo circulativa, que o inseto precisa permanecer por mais tempo se alimentando da planta, aí um controle químico com... Professor Iratã, desculpe interromper aí, uns 3, 4 minutos, tá? Tá? Tá Tá, bom? tá bom. Se o senhor quiser mais uns 5 minutos, é só falar, que aí a gente... Tá, Tá bom? tá tranquilo. Nesse caso da relação vírus-vetor circulativa, o controle químico deve ser por inseticida sistêmico. No caso de fungos e nematóides que vivem no solo, a primeira medida é a exclusão, não plantar na área onde ocorrem os fungos e nematóides que transmitem esses vírus. Se não for possível, que a gente faça o controle com fungicidas ou nematicidas. E para pequenas áreas, pode utilizar uma esterilização química ou pelo calor. É o caso de fumigação de solo, né? Aqui, por exemplo, extratos para a produção de mudas, ou em pequenas áreas, como estufas, que a gente tem possibilidade de fazer essa esterilização química ou pelo calor. Pelo calor é utilizando, por exemplo, a solarização. Bom, outra forma de controlar esses vírus é tornar a planta resistente ao vírus ou ao vetor. E aí a gente pode utilizar resistência genética, tanto ao vírus quanto ao vetor, utilizar a premonização, utilizando as tipos fracas do vírus, ou utilizar plantas transgênicas. E aí a gente pode utilizar essas plantas transgênicas para o controle da virose, né? E aí essas plantas transgênicas têm sido utilizado parte do gene do vírus na transgenia dessas plantas. Outra, e aí partindo já para o final da nossa apresentação, são as pragas quarentenárias ausentes, né? As doenças viróticas de plantas que estão presentes nos países que fazem fronteira com o Brasil. E essas pragas quarentenárias, elas são impedidas de entrar no Brasil devido à fiscalização federal agropecuária, que tem a função, né, e a difícil missão de impedir a entrada dessas pragas quarentenárias. E essas pragas quarentenárias, elas entram no Brasil muitas vezes pela falta de conhecimento, né, ou pela imprudência das pessoas que viajam.
E hoje, vocês já devem ter acompanhado aí nos jornais a disseminação do coronavírus, né, através das viagens de pessoas pelo mundo, principalmente através do meio aéreo, né, através dos aviões. Tá? Bom, vamos falar algumas doenças que estão presentes nos países aqui próximos que pode causar problema sério para a agricultura brasileira. Esse vírus, né, o PSTVD, que na verdade é um viroide, ele causa problema em tomate, abacate, banana, batata doce, batata doce, berinjela e solanário, né, de várias espécies. A transmissão se dá por semente, por pólen e por seiva. Então, transmite por semente, vai ter um vetor que transmite esse viróide, né? E está presente aqui em alguns países, né, que faz fronteira aqui com o Brasil. Bom, outro vírus é o Pumbobox vírus, PPV, que causa problema aqui em frutas temperadas, tá? A transmissão se dá por enxertia ou vetor, principalmente afídeos, né? Aqui, Apis e Mesos, que são dois gêneros de pulgão, e está presente aqui na Argentina e no Chile, tá? Próximo, né? E esse vírus BSMV, ele é transmitido por semente e está também aqui nos países, né, próximos a gente. Essa doença foi recentemente descoberta no Quênia, né? A necrose letal do milho, apesar de não estar perto, mas como eu falei ainda há pouco, nessa a disseminação é muito fácil devido aos meios de transporte, principalmente pela a troca de material genético que ocorre entre os países, né? E nessas trocas de material genético, quando aumenta muito as chances de haver essa disseminação ou a entrada desse vírus quarentenário ou de pragas quarentenárias no Brasil ou nos outros países. Também um vírus aqui que causa problema no tomate, né? Ele está presente aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, em vários estados dos Estados Unidos, na África e na Europa, né? E aqui na Ásia também tem presença dele, tá? E fica o meu muito obrigado, tá? A gente encerra e fica aqui à disposição para perguntas ou algumas dúvidas que possa ter. Parabéns, professor, parabéns. Obrigado aí pela excelente palestra. Opa, só um minutinho, só um minuto. Desculpa, pessoal, meu lanche chegou bem na hora que eu teve muito tempo para chegar, chegou agora na hora de eu falar, mas ele está me esperando lá fora. Pessoal, eu agradeço muito, professor Iratã. Enquanto eu pego meu lanche ali fora, por gentileza, façam as perguntas aí, se tem alguma pergunta para o professor Iratã, se quer trocar alguma ideia com ele, tá? Por favor. Tem uma pergunta aí. Pois não, professor. Iratã, uma dúvida, você falou de alguns vírus, e com relação ao abacaxi, que é a murcha do abacaxi, que tem como vetor principal a cochonilha, né?
E a minha pergunta é o seguinte, sempre associado à cochonilha, vem as formigas doceiras, né, que ela vai atrás da fezes da cochonilha, e os autores que trabalham com isso, eles pedem para que você faça esse controle da cochonilha, da formiga, né, doceira. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, é só porque a formiga alastra a cochonilha na área, ou a formiga pode estar alguma coisa associada nessa transmissão também do vírus? Ou é só a própria cochonilha que leva o vírus da murcha do bacteriana? Professor, até onde eu conheço, nesse caso do abacaxi, o controle da formiga é devido à disseminação das cochonilhas, porque ela é um disseminador da cochonilha dentro da cultura. Então, promove-se o controle da formiga para diminuir a disseminação das cochonilhas na cultura. Porque o controle da cochonilha também é difícil, né? Porque a cochonilha fica no sistema radicular, né? E com isso o controle é um pouco mais complicado. Em inseto de solo é mais difícil o controle. A gente precisa de usar um inseticida sistêmico para conseguir fazer esse controle, né? Eu não sei se eu consegui responder, professor, se foi satisfeito. Não, sim. Então, pela sua resposta, cochonilha não tem nada a ver com a transmissão em si do vírus. E sim, só levar a cochonilha, né, que a formiga leva, e que vai fazer o alastramento, né? Porque às vezes eu sempre tinha uma dúvida que às vezes, quando tem muita formiga, e nos locais que vem os focos, aumentava. Mas quem faz só a transmissão mesmo é a própria cochonilha, né? A formiga, no caso, só conduz a cochonilha, né? E quem leva o vírus, quem injeta o vírus em outros locais é a cochonilha. Né? Beleza. Tranquilo. Pessoal, mais alguma dúvida? Professor, tem mais perguntas. Pode falar, Lohana, qual pergunta? Não, na caixa de perguntas tem gente mandando pergunta. Essa tem a do Guilherme aqui que eu estou vendo, né? Urata, o Guilherme está perguntando o seguinte: em áreas já infestadas, cujo controle do vetor é dificultado, a nutrição vegetal seria uma alternativa para minimizar os efeitos dos danos? Bom, quando a gente fala sobre controle de doenças de planta, uma das primeiras coisas que a gente fala é em relação à nutrição da planta. Uma planta bem nutrida, ela é capaz, né, ou pelo menos ela está mais... aumenta a sua possibilidade de conseguir ter uma reação melhor perante essa doença, né? Reagir melhor a essa doença. Os danos que causa a planta é menor do que aquela planta, o que ocorre naquela planta que está mal nutrida. E aí a gente tem algumas explicações para isso, né? Uma planta bem nutrida, ela não vai ter um alongamento das células exagerado, né? Ou as divisões dessa célula vai estar bem regulada e a estrutura vai estar adaptada para que não ocorra tantos problemas assim devido à infestação tanto do vírus, né, ou quanto de pragas. Tá? Então, a nutrição da planta vai ser parte importante para o controle da doença e para minimizar esses danos. Tranquilo? Sim, acho que respondeu. Tem uma pergunta lá no início do chat, deixa eu procurar ela aqui, acho que foi feita pelo Cláudio, deixa eu achar.
Peraí. Rapaz, eu não consigo mexer no meu chat aqui, só aparece alguns, eu não vai Não, dar. é porque teve um encontro de egressos aqui no início, entendeu? Aí tem um monte de mensagem. Aqui. Professor, quer dizer que os cientistas, eu acho que foi lá na introdução da sua palestra que ele É, percebeu. Professor, quer dizer que os cientistas tiveram conhecimento da existência de vírus primeiro através das plantas? foi. A virologia começou, o estudo de vírus começou com o vírus do mosaico do fumo. Então, foi através do mosaico do fumo que começou os estudos. E daí que foi aparecendo as outras, o estudo com as outras doenças, principalmente quando conseguiu isolar esses vírus, né? Até o isolamento do vírus do mosaico do fumo, quando não conseguia isolar o patógeno, não conseguia entender a doença que estava ocorrendo. Com o isolamento do vírus do mosaico, percebeu que doenças em animais ou em humanos também poderia acontecer um micro-organismo que era capaz de passar por aquele filtro de cerâmica. Tá? Então, e aí que houve os avanços. E mais recentemente, com a microscopia eletrônica, né, foi onde conseguiu visualizar esses vírus. Professor, Oi. eu fiz essa pergunta porque, se eu não estiver enganado, na aula de microbiologia, onde a gente estava tratando de vírus, a gente falou da gripe espanhola, que naquela época, né, matou mais de 50 milhões de pessoas e não existia tecnologia, né? Por isso e as pessoas também não conheciam também a existência do vírus. Uhum. Aí, por isso que eu fiz essa pergunta. Naquela época eu não sabia da existência do vírus, mas já tinha noção que a transmissão se dava de pessoa para pessoa pelos fluidos, né? E eu lembro do último ministro, o ex-ministro, né? O último ex-ministro da Saúde, falando que ainda hoje a gente usa a tecnologia para combater o coronavírus que utilizou na gripe espanhola, de 100 anos atrás, né? Que a nossa tecnologia para controlar essas pandemias ainda estão muito atrasadas. E ele queria, nesse caso da pandemia aí do coronavírus, utilizar testagem em massa para as pessoas, para pegar as pessoas que estavam doentes e isolar, e liberar aquelas que não estavam doentes para se mover, né, se locomover aí na sociedade. Só que o Brasil não tem testagem nem para as pessoas que aparecem nos postos de saúde com sintomas, aí a ideia dele não foi para frente. E teve mais outros impasses com o Bolsonaro que saiu do ministério, né? Tá certo. Pessoal, teria mais alguma pergunta? Porque eu estou querendo encerrar, devido ao tempo. Oi? Pergunta. Pode fazer. A última pergunta, tá, pessoal? Eu peço desculpa aí, porque devido ao tempo, na próxima a gente conversa mais. Por favor, pode fazer. Professor, você falou aqui no final da palestra, né, sobre as possíveis ameaças, né, que o Brasil pode estar sofrendo. Aí, nesse sentido, assim, eu queria perguntar para você em relação ao panorama que nós chegamos nos últimos anos, né, se as estratégias, né, têm sido satisfatórias no sentido, né, de controlar, né, alguma ameaça dessas viróides virar uma pandemia. Boa pergunta, André. Hoje, a Embrapa, por exemplo, ela tem um programa um programa de melhoramento antecipando a entrada dos vírus no Brasil. No caso, eles já buscam melhorar algumas variedades de planta que
pode entrar vírus, né, e causar doença nessas plantas. Então, ele já melhora essas variedades e leva essas variedades para testar em países onde o vírus está presente. Por exemplo, eles estavam... Tem um vírus que causa problema no arroz, e a Embrapa, o Cernagem e a Embrapa de arroz e feijão, né? Produziu algumas variedades e estava testando no Panamá, onde tem a presença desse vírus. Então, já testa essas variedades, e quando o vírus chegar aqui, já tem variedades resistentes ao vírus. Então, já tem algumas estratégias, né, para fazer, quando o vírus chegar, já ter medida de controle. E a medida de controle com variedades resistentes é uma das mais baratas, né? E também, como se diz, e uma boa estratégia para o controle dessas doenças. Então, a gente está já bem avançado aí nesse sentido do controle das plantas, então, né? O contrário desse vírus, né? O corona, por exemplo. Pronto, pessoal. Agradeço de novo ao professor Iratã pela excelente palestra, pelo todo o conhecimento compartilhado conosco. Eu gostaria de agradecer, pessoal, ao Instituto Federal do Tocantins, na pessoa do diretor-geral Josafá, que também apoia nossa ideia, nosso projeto. Agradeço aqui os membros do CA Agronomia, o Franklin Amado, Lohana Mesquita, Marcos Felipe, Nathalie Ferreira, João Marcos, Maiara Luz, Lucas Santos, Fernanda Alves e Murilo Camargo, pelo empenho e dedicação a essa ideia, o qual virou projeto e que fará muita diferença no agronegócio do estado do Tocantins e de outros locais. Agradecemos a todos vocês que prestigiaram nosso evento, esperamos encontrá-los no próximo, e eu gostaria agora de deixar a palavra para o professor Iratã, professor doutor Iratã, que hoje nos prestigiou com essa excelente palestra. Se ele quiser fazer suas considerações aí, seus finais, fica à vontade. Eu também acho que é uma boa iniciativa, professor. Concordo com a sua fala, muito boa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente precisa buscar alternativas, né, para se manter ativos e na busca desse conhecimento. Eu acho que depois dessa pandemia nós não vamos voltar a ser o que era antes, né? O momento trouxe mudança, e essas mudanças eu acho que vai permanecer. Agradeço aos envolvidos na produção do evento, agradeço o professor Edivar, agradeço a direção do Instituto pelo convite para falar aqui sobre esse tema, que também foi desafiado, né? Foi desafiador para falar sobre ele, apesar da gente trabalhar com fitopatologia já desde 2011, mas a gente queria trazer uma coisa diferente das nossas aulas que a gente faz com os alunos em sala de aula. E essa semana eu tive estudando aí muita coisa que eu aprendi essa semana, viu? Muito obrigado por essa oportunidade de aprendizado, muito obrigado pela rever as pessoas. Estou vendo o Tiago Coimbra, que já faz algum tempo que eu vi o Ítalo, e todos, né? Todos aí que eu não vi, o Fernando, o Luiz Fernando, o Wendel, o Cid Moreira, a Ana Paula, um monte de gente aí que já fazia algum tempo que eu não via. Um abraço a todos e fique com Deus. Se precisar sair, use máscara. Se não precisar, fique em casa. E vamos nos proteger desse coronavírus. Um abraço a todos. Que fica... O legal, hein, professor, que você acabou de falar, né? Teve que estudar, tá vendo, gente? O professor doutor estuda para ministrar a palestra, viu? Não achem que a gente termina o doutorado e não continua estudando, não. Continua muito.
Muito obrigado mesmo, professor. Eu acabei de ver aqui uma mensagem, é muito legal isso, a Brenda Pandorra. A Brenda é ex-aluna minha lá do Instituto Federal do Acre. Eu não sabia, eu desconfiei que alguns iam participar, né? E é muito legal a gente ver, olha a distância aí, 4.000 quilômetros nós temos pessoas participando. Então, assim, o canal vai promover, além de conhecimento, troca de ideias, novos contatos, e de forma gratuita, né? Que eu acho que isso é muito importante. Obrigado aí a Brenda e qualquer outra pessoa que esteja também de fora do estado do Tocantins, que esteja acompanhando a gente, né? Dos estados vizinhos. Obrigado mesmo, pessoal. Eu acreditei muito nessa ideia dos meninos, motivo eles a fazerem, e eu achei aqui pelo Google Meet a coisa foi mais simples e rápida e prática. Provavelmente nos próximos nós vamos estudar essa possibilidade de fazer transmissão via Google Meet e colocar a gravação disponível no YouTube, porque para fazer a transmissão ao vivo via YouTube é toda uma engenharia, o negócio é bem complicado, a gente achou que era mais tranquilo, mas graças a Deus deu certo, tá bom? Eu vou encerrar a gravação, agradeço muito todos os participantes e aguardamos vocês no próximo evento, tá bom?